Oi, Camille, boa noite. Vamos resolver essa tua questão aqui. Vê, a questão fala assim: a função y igual a mais b vezes o cosseno de x, com a e b reais, representada graficamente a seguir, intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 1, e tem valor máximo y igual a 5. Qual é o valor da soma 5a mais 2b? Vamos lá. Para responder o que ele quer, que é 5a mais 2b, a gente tem que descobrir os valores de a, a gente tem que descobrir o valor de a e o valor de b, certo? Então, vamos lá. Ele fala que o gráfico intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 1. O ponto de coordenadas que o gráfico intersecta, certo? O ponto no eixo de coordenadas que o gráfico intersecta é aqui, certo? Intersectou o eixo y aqui, nesse ponto, certo? Bem aqui. Então, esse ponto, ele acabou de dizer pra gente que é 0 e menos 1. E ele fala que tem valor máximo y igual a menos 5. Então, quando y for igual a menos 5, o gráfico vai ter o valor máximo dele. Que é justamente, a gente pode ver no gráfico que os valores máximos são esses aqui, ó. Certo? Com y valendo 5. Entre 4 e o 6 está o 5, certo? Então, esse aqui é o valor máximo, a gente pode ver pelo gráfico, certo? Que esse aqui são os pontos máximos, os valores máximos. E y vale 5 nesses pontos. E esse aqui é o ponto mínimo. Pode ver que esses aqui são os pontos mínimos da função, certo? Então, vamos lá. A gente vai pegar esses pontos que a gente tem, esse aqui e esse y menos 5, vai substituir na equação da função, né? E vai descobrir os valores de a e os valores de b. Então, vamos substituir primeiro esse ponto 0 e menos 1. Vamos lá, 0 e menos 1. A função é essa aqui, certo? A mais b vezes o cosseno de x. Cosseno de x. Então, vamos lá. Y, a gente tá vendo aqui que vale menos 1. Então, a gente coloca no lugar do y o menos 1. O a e o b é o que a gente quer descobrir, vezes o cosseno de x. O cosseno x, a gente tá vendo aqui que vale 0. Então, o cosseno de 0. Então, menos 1 é igual a mais b vezes o cosseno de 0. Qual é o cosseno de 0? O cosseno de 0 vale 1. Eu trouxe essa foto aqui do círculo trigonométrico para caso tu não saiba, eu te explicar um pouquinho aqui. O 0 grau está aqui, certo? A gente está vendo 0 aqui. E a gente sabe que o raio do círculo trigonométrico vale 1, certo? Isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é menos 1, isso aqui é menos 1. No caso, vale 1 também, né? Isso aqui, sendo que como pelo plano cartesiano, o que tiver do lado esquerdo é negativo, o que tiver embaixo é negativo também, então a gente coloca menos 1, certo? E aí a gente vê que o quê? A gente sabe que o eixo das abscissas representa o cosseno. E o eixo das ordenadas representa o seno. Certo? Então, para a gente saber qual é o cosseno de 0, que é o que a gente precisa saber, a gente olha aqui para o eixo das abscissas e vê qual é o valor do cosseno de 0, que nesse caso aqui vale 1, que é justamente o raio aqui, ó, que é justamente o raio do círculo, né? E esse aqui seria o seno dele, que aqui, ó, vale 0, certo? Então, vamos lá. A gente acabou de ver que o cosseno de 0 vale 1. Então, a gente coloca aqui 1. Então, continuando, a gente pode multiplicar b por 1, né? A gente multiplica b por 1, vai ficar b. Então, vai ficar a mais b é igual a menos 1. Isso aqui é uma equação que a gente vai guardar. E aí, a gente vai substituir o outro ponto que ele nos deu, que é esse aqui, y igual a 5. Sendo que a gente tem o y e não tem o x. O x a gente não sabe o que é, e o y ele deu pra gente que é 5, certo? Então, vamos lá. Y a gente sabe que é 5. A
mais B, esse B ficou ruim, mais B vezes o cosseno de x. Justamente, a gente não sabe quem é x e, por consequência, a gente não sabe qual é o cosseno dele. E aqui vem a sacada da questão. Aqui é o ponto mais, assim, difícil da questão, digamos assim. Tipo, como é que a gente vai pensar? O que é que a gente vai fazer para entender, certo? A sacada é o seguinte. Ele diz pra gente que esse aqui é o ponto máximo. E a gente pode ver que esse aqui é o ponto mínimo, certo? Esse aqui, 0 e menos 1, é o ponto mínimo da função. E a gente viu que o cosseno desse ponto mínimo é 0. O cosseno desse ponto mínimo é 1, aliás. Que o cosseno do ponto mínimo é 1. Então, como esse aqui é o ponto máximo, o cosseno dele tem que ser menos 1. Entende? Essa é a sacada. Porque, vê, o cosseno de qualquer número, por exemplo, de x, né? Peraí. O cosseno de um número, por exemplo, de x, ele tem que ser o quê? Menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Como a gente vê aqui no ciclo, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Não tem um número maior que 1 e nem um número menor que menos 1. Então, ou ele é menor ou igual a 1, ou ele é maior ou igual a menos 1. Então, se o cosseno do ponto mínimo a gente viu que é 1, o cosseno do ponto máximo só pode ser menos 1, porque o máximo e o mínimo são opostos, né? E o máximo e o mínimo ou vai ser menos 1 ou 1. Como a gente viu que o do ponto mínimo é 1, o do ponto máximo só pode ser menos 1. Entendeu? Esse é o ponto da questão. Uma função sempre vai ter o ponto máximo e o ponto mínimo. E aí, dependendo da função, o ponto máximo vai ser 1 ou menos 1 e o ponto mínimo vai ser 1 ou menos 1, certo? Não pensa que o ponto máximo é sempre 1, o ponto mínimo é sempre menos 1. Não é isso, certo? Isso depende de cada função. Em algumas funções vai ser assim, em outras funções o ponto mínimo vai ser 1. O cosseno do ponto mínimo, no caso, né? O cosseno do ponto mínimo vai ser 1 e o cosseno do ponto máximo vai ser menos 1, como o que foi exatamente o que aconteceu nessa questão, certo? Então, a gente viu que o cosseno do ponto mínimo é 1, então o cosseno do ponto máximo só pode ser menos 1, certo? Essa é a grande sacada da questão. Então, a gente continua, certo? Deixa eu apagar isso aqui. E aí, a gente continua a nossa equação. 5 é igual a mais B vezes o cosseno de x, que a gente acabou de descobrir que é menos 1. A gente acabou de sacar que é menos 1. Então, 5 é igual a B vezes menos 1 fica menos B, né? Então, fica assim. Então, essa é a nossa outra equação. Então, a gente vai fazer um sistema com elas e vai descobrir o valor de A e o valor de B. Essa primeira equação aqui fica com A mais B igual a menos 1 e A menos B é igual a 5. Então, resolvendo, corta B mais B com menos B, soma, vai ficar A mais A vai ficar 2A, e menos 1 mais 5 vai ficar 4. Então, A a gente acaba de descobrir que vale 2. E aí, substituindo, né, a gente viu que 2 mais B vale igual a menos 1. Então, B vale menos 1 menos 2. Então, B vale menos 3. E aí, a gente agora vai finalizar a questão com o que ele pede. Ele pede 5A mais 2B. Então, 2 vezes A, 5 vezes A, vai dar o quê? 5 vezes 2. Nossa, tá ficando ruim isso aqui. 5 vezes 2, mais 2 vezes menos 3. Certo? Ou seja, 10 menos 6. Isso aqui é igual a 4. Que é exatamente o valor
do gabarito 4, certo? Esse tipo de questão ela é bem típica do seriado 3. Então, realmente, é um assunto que vale muito a pena tu estudar trigonometria e é bem assim que cai mesmo, bem a cara do SSA, se esse for teu foco, tá? É isso, espero muito que tu tenha entendido. Se tu não tiver entendido, manda de volta que eu explico de novo. E se tu tiver entendido, se tu puder comentar que entendeu aqui nos comentários pra eu ficar tranquila que tu entendeu, porque às vezes as pessoas não entendem e deixam pra lá, sabe? Então, é isso. Boa noite, Camille. Bons estudos aí, viu?